Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Pedro e hoje teremos mais uma aula de História. Antes de iniciar a aula de hoje, gostaria de chamar a atenção para a campanha Outubro Rosa. Outubro Rosa é uma campanha de conscientização que tem como objetivo principal alertar as mulheres e a sociedade sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de mama. Então, vamos divulgar essa ideia, ok? Pessoal, na nossa última aula, nós entendemos o processo de centralização do poder como um desdobramento das mudanças pelas quais passava a Europa na Baixa Idade Média. E começamos a compreender os interesses de cada grupo social envolvido nesse processo, assunto que continuaremos na aula de hoje. Vamos lá? Para que vocês possam acompanhar aí da casa de vocês, eu peço que abram a apostila 2 na página 198. Prontos? Bom, vocês vão encontrar o subtítulo No lugar de reinos fragmentados, um Estado Nacional. Vamos entender isso. À medida que os reis iam consolidando o seu poder, os reinos passaram a ter unidade territorial e legal. As leis determinadas pelos reis valiam para todos os habitantes daquele reino. Foram criados tribunais que julgavam casos e puniam quem desobedecesse às leis, ok? Os moradores do reino tinham então de se submeter ao poder do rei e se tornar então seus súditos. Havia uma grande preocupação com a definição e defesa das fronteiras desses reinos, desses novos estados que estavam surgindo. O exército, então, cumpria o papel de garantir a segurança interna e defender o reino de invasões ou de invadir outros reinos, para aumentar o alcance do poder do seu rei, aumentar o território do rei. Também foram unificadas as moedas, os parâmetros de peso e medidas, o que facilitou a ação do dia a dia dos burgueses. Para fazer valer o seu poder, como já percebemos, o rei contava com um exército e também com funcionários em sua corte. Mas apenas a força não bastava. Era necessário estimular ou impor sua autoridade sobre todo o reino, por meio de símbolos e práticas culturais comuns. Por exemplo, nessa imagem que eu trago para vocês aqui, nesse manuscrito do século XVI, o rei da França, Luís XI, aparece cercado por membros do clero, da nobreza e da burguesia, sob os quais ele reinava. Observem que a própria imagem transmite a ideia de autoridade que o rei possuía. Ele aparece em um nível acima dos demais, junto aos seus principais símbolos. Podemos ver nessa imagem, temos aí o trono, temos também a coroa, temos o cetro. Percebam que as vestes são diferenciadas. Então, não bastava ter poder e exercê-lo, era necessário demonstrar, para que todo o reino entendesse, todo o reino compreendesse quem estava governando todo aquele território. Então, não eram mais vários senhores, donos de pequenos territórios fragmentados, pequenos em relação ao reino, que era muito grande. Então, o rei passa a ter um poder central. É nesse contexto de unificação e afirmação de poder que, entre outras determinações, cada reino estabeleceu o seu idioma oficial. Certas tradições culturais regionais também passaram a ser reprimidas para a construção de uma unidade de práticas e costumes. Dialetos de idiomas locais precisavam ser abandonados ou usados de forma discreta, usados apenas
no espaço privado, né, em suas casas, porque todos, a partir daí, deveriam falar o idioma do rei. Vamos estudar o exemplo da formação do Reino Espanhol. Observem, a região dos bascos foi incorporada no século XV. Quando isso aconteceu, o idioma dos reis foi definido como oficial na região. No século XVIII, a Catalunha foi anexada à Espanha, e nessa ocasião teve de adotar o espanhol como idioma, mas nunca abandonou completamente o seu, certo? Observe o mapinha aqui, pessoal. A região, então, do País Basco foi anexada pelos espanhóis e também a região da Catalunha, que também foi incorporada ao reino espanhol, ok? Pessoal, por isso, até os dias atuais, os catalães celebram situações nas quais o seu idioma original é utilizado, como na apresentação de Neymar, né, no Barcelona, como nós vimos na primeira aula. Catalães e bascos seguem as leis da Espanha e estão integrados à cultura do país. Porém, ao longo do tempo, conservaram seu idioma e muitas de suas tradições históricas. Note como parte da região basca, então aqui em verde, parte dessa região foi incorporada à França. Ou seja, fronteiras nacionais nem sempre levam em conta as fronteiras culturais. Histórias como essas se repetiram em muitas regiões e reinos ao longo da Baixa Idade Média e da Idade Moderna. Isso é contexto da formação dos Estados Nacionais ou monarquias nacionais, uma vez que os reis exerciam o poder, ok? Algumas dessas regiões anexadas, como a própria Catalunha e o País Basco, ainda cogitam, hoje em dia, lutar por sua independência, para voltarem a ter autonomia política e cultural. Pessoal, esse mapinha aqui, então, deixa claro que antigos territórios que eram independentes foram anexados a um território maior, com leis e idioma oficial, mas usaram suas estratégias para manter a sua cultura. E um elemento cultural, esse povo basco, não está limitado ao país Espanha, pois vocês podem perceber que parte desse território original foi anexado pela França. Então temos um povo basco em ambos os países, ok? Ao longo do módulo, vocês encontraram as palavras Estado, com letra maiúscula, Estado com letra minúscula e país, foram destaques nesse módulo. Esses termos não são sinônimos, e atualmente definem organizações políticas e espaciais diferentes. Estado, com letra maiúscula, inicial maiúscula, define uma organização política da qual um governo tem autoridade sobre um determinado território. O exercício dessa autoridade se faz por meio de leis, um corpo de funcionários e um exército. Portanto, quando os reis centralizaram o poder, lançaram as bases para que se tornassem um Estado nacional. O Estado nacional sob o controle desses reis. Ok? O Brasil atualmente também é um Estado nacional, porque possui uma organização política, legal e administrativa que funciona em todo o seu território. Mas por que nacional? A palavra nação tem uma conotação cultural. Ela identifica grupos que têm uma cultura em comum. Na Europa medieval, como vimos, a imposição de práticas culturais comuns, como o idioma, era uma forma de tentar criar o espírito da nação, ou seja, da unidade cultural. Então, eles estabeleceram normas para que, mesmo com as diferenças, aqueles vários territórios que formariam a nação
tivessem elementos culturais que os unissem, certo? A palavra Estado, com letra minúscula, letra inicial minúscula, como vimos ao longo do módulo, refere-se a unidades dentro de um país. Nesse caso, podemos dizer que o Estado brasileiro, com letra maiúscula, se subdivide em unidades administrativas chamadas Estados, com letra minúscula. Embora os Estados, com letra minúscula, tenham certa autonomia, eles se submetem às leis maiores do Estado Nacional. No caso do Brasil, a Constituição Federal, ok? A palavra país tem um significado mais ligado ao território físico, As terras, ligado às terras que estão dentro das fronteiras do Estado Nacional, certo? Outro aspecto da legitimação e demonstração de poder que os reis buscavam foi o luxo, que cresceu com o tempo, À medida que a Europa aumentava o comércio com outras regiões e obtinha cada vez mais produtos de luxo, a realeza foi utilizando cada vez mais esses itens em seu vestuário e sua moradia, certo? Para se diferenciar dos demais grupos sociais. Para eles, os castelos davam lugar aos palácios. Além de muitas regiões terem resistido à incorporação nacional por razões culturais, grupos como a nobreza e o clero também foram afetados e, por várias vezes, tentaram resistir. Essa resistência variou no tempo e no espaço, de acordo com a região, e com as situações locais. Para não perder o poder local que eles tinham, em alguns reinos os nobres formaram conselhos para tentar limitar o poder dos reis e influenciar na administração. Alguns conselhos formados por nobres para tentar limitar o poder dos reis, ao longo do tempo se tornaram parlamentos, com a participação de outros grupos sociais. Nessa fotografia ao fundo é o parlamento inglês em uma sessão em 2016. Ainda que tenham perdido grande parte do poder local que possuíam, os nobres continuaram a desfrutar de muito prestígio social. Vários deles acabaram compondo as cortes dos reis e vivendo sob a sua proteção e financiamento. Além disso, os reis nunca deixaram de se aliar aos nobres e à burguesia, ambos juntos para reprimir rebeliões populares, como vimos no módulo anterior. Ou seja, alianças políticas entre grupos poderosos continuavam a excluir dos mecanismos de participação os grupos de menos posses, como camponeses e trabalhadores urbanos. A Igreja Católica, pessoal, vale destacar, também foi afetada. O poder dos papas acabou enfraquecendo diante de reis que se tornaram poderosos em seus reinos. Em muitas situações, os reis rivalizavam com os papas e com outras autoridades da igreja. Determinações do papa não aprovadas pelo rei não valiam no reino, mudando a situação anterior, na qual os papas eram uma autoridade internacional, na Idade Média. Pouco desafiada, ela tinha poder total, na Alta Idade Média principalmente, e na Baixa Idade Média essa situação foi mudando, ok? Ao longo da Idade Moderna vocês vão ver que essa situação variou bastante. Houve países em que ocorreram acordos e boa convivência. Espanha e Portugal são exemplos de países nos quais a igreja abençoava e apoiava os reis, fortalecendo eles diante dos católicos. Já em outras regiões, ocorreram sérios conflitos entre reis e a igreja, havendo até rompimento e guerras entre reis e papas. Foi o caso da França e do Sacro Império Romano Germânico, atual Alemanha. Observem essa imagem, pessoal. Em 1303, o rei Filipe IV da França enviou emissários que prenderam o Papa Bonifácio VIII por 3 dias e o espancaram. Ele queria que o Papa renunciasse por causa dos conflitos entre Papa e a França naquele período.
Essa é uma representação que foi feita no século XIX, mas representando o século XIV. De qualquer forma, para os reis era muito arriscado desafiar o poder da igreja. Com todas as mudanças havidas na Europa, a religiosidade continuava muito forte, influenciando a mentalidade das pessoas. Sendo assim, muitos reis justificavam a sua condição de poder à vontade de Deus. Pessoal, encerramos a aula de hoje, ok? Hoje nós compreendemos os interesses de cada grupo social no processo de centralização do poder nas mãos dos reis europeus. Também percebemos o impacto desse processo no cotidiano das pessoas. E por fim, percebemos a convivência entre velhas e novas estruturas em meio ao processo de centralização do poder. Nobres das cortes, composição com o clero, né? Repressão aos trabalhadores. Com isso, encerramos então, pessoal, o módulo, ok? Vale reforçar que essa questão de nação, formação de identidade nacional, é algo que também aconteceu aqui no Brasil, né? Nós temos um país com um extenso território, com diferenças regionais, né? Mas foi a partir do folclore, de um hino, né? De uma bandeira, foi produzida, foi construída uma ideia de nação que unificasse todos os territórios brasileiros, todas as regiões. Temos aí, né, sotaques diferentes, mas temos uma língua oficial, uma bandeira, um hino, heróis que foram criados para dar essa ideia de identidade, para fortalecer uma identidade nacional. Então não é algo que ficou restrito à Europa, ok? Bom, espero que tenham gostado da aula de hoje. Acima está meu contato caso tenham dúvidas. Bons estudos, muito obrigado e até a nossa próxima aula. Reforçando, pessoal, vamos divulgar, né, a campanha Outubro Rosa. Um abraço a todos e até a próxima aula.